Vasco da Gama, Álvares Cabral e Corte Real são nomes da história de Portugal que fazem parte da grandeza que o país atingiu através do mar. E desde há pouco mais de 20 anos são também nomes de navios da Marinha Portuguesa. O projeto, que daria origem às fragatas da classe Vasco da Gama, teve início na década de 70. Construídas de raiz na Alemanha, a aquisição destes navios surgiu da necessidade de equipar e atualizar a Marinha com meios para fazer face a novos desafios, como explica o comandante naval, vice-almirante Monteiro Montenegro. Portugal participava nas Standing Maritime Forces tradicionais da NATO, à época a Standing Naval Force Atlântico, hoje a SNMG-1, e o nosso nível de participação com as fragatas João Belo deixava algo a desejar porque não conseguíamos estar a par com os nossos parceiros. Com a chegada destes navios, tornámos um parceiro interpares, ganhámos o respeito e a consideração das outras marinhas e passámos a contribuir para essas forças de uma forma que lhes acrescentou valor, que acrescentou poder a essas forças e, simultaneamente, afirmou Portugal no concerto da Aliança e afirmou, portanto, a Marinha entre os seus parceiros. Portugal, com estes navios, passou a poder comandar as forças da NATO, e exemplo disso é ao termos comandado forças no âmbito da Operação Active Endeavour de combate ao terrorismo, da Operação Allied Protector, Ocean Shield e Atalanta de combate à pirataria, e também no plano nacional as operações que estes navios, de uma forma absolutamente insubstituível, desempenharam na Operação da Guiné, em 1998, mais recentemente no aluvião na região autónoma da Madeira, que sem eles não conseguiríamos, portanto, ter a capacidade de resposta que tivemos e provaram, uma vez mais, a excelência dos navios e das suas guarnições. O contrato de construção dos navios Portugal, assinado em 1986, e em 18 de janeiro de 1991, a fragata Vasco da Gama era entregue à Marinha Portuguesa. A classe de navios ficou completa com a entrega das fragatas Álvares Cabral e Corte Real no mesmo ano. Os primeiros comandantes dos navios recordam esses dias. Grande entusiasmo muito grande, lembro-me ainda hoje perfeitamente, foi num dia da Marinha de 1988, então o superintendente do pessoal, o almirante Sargéiro, veio falar comigo e dizer que era a intenção da Marinha, nomear para comandante da Vasco da Gama, portanto é evidente que nem prestandejei, disse logo que sim, era uma realidade completamente diferente, por um lado, a parte, enfim, toda a questão técnica estava presente, mas aí a Marinha fez uma preparação muito atempada, desde a Escola Naval aos cursos de formação técnica, as especialidades, etc. E, portanto, aí não houve grandes dificuldades e até para a admiração de muita gente pelos estaleiros e pelas fábricas onde se passou, ficavam admirados por ver a vontade com que estas coisas de eletrónica eram tratadas, portanto aí as coisas eram relativamente simples. 18 de janeiro de 1991 um dia horrorosamente frio, em que alguns elementos da guarnição iam ficando petrificados no cais, e quando foi, enfim, dada a ordem para avançar para o navio, foi com algum custo que algumas pernas andaram, mas enfim, foi a partir desse dia 18 de janeiro de 91 que a gente começou a verdadeira aventura, que foi tomar conta de um navio que pela primeira vez era entregue para o navio. O primeiro passageiro da Vasco da Gama, na verdade, é a carranca da velha Sagres, da primeira Sagres, a Sagres 1, e que, não sei se esquecimento ou por outro motivo qualquer, seguiu a bordo da Sagres 1 quando a Sagres foi vendida a uma fundação
alemã para recuperar e pô-la exatamente como ela tinha sido no início do século XX e que tinha o nome de Rickersberg. E um dia, numa visita ao navio, até ainda acompanhado pelo anterior SEMA, que era o Sr. Almirante Andrade Silva, foi na altura do lançamento à água, fomos visitar o navio e a certa altura demos com a carranca lá num porão, coitadito, o Infantão Henrique jazia morto naquele porão. Enfim, e a partir daí disseram que a carranca tem que voltar, e então no dia em que a entrega do navio, o estaleiro pôs, junto da tribuna, pôs a carranca do Infante e disse, faz-te o favor de levar para Portugal. Portanto, o Infante Henrique foi o primeiro passageiro da Vasco da Gama, e em vez de helicóptero, porque nessa altura não havia, veio no parque de helicóptero, enfim, e cá chegou e felizmente está aqui. E no dia 14 de fevereiro foi o primeiro dia em que o navio mexeu sozinho, com a bandeira portuguesa. Lá saímos de Hamburgo. Agora, o dia 14 de fevereiro foi, bom, agora é que é a prova de fogo. Lembro perfeitamente, na véspera à noite, ter reunido os oficiais todos e ter perguntado a um se achavam que o navio estava em condições e se a guarnição estava em condições de irmos para o mar. Enfim, lembro perfeitamente essa coisa de ir dizendo, sim senhor, a minha área está, a minha área está, a minha área está. Enfim, foi com um certo descanso que dessa noite dormi e no outro dia de manhã lá tocámos à faina. Mas aí tivemos a primeira surpresa, é que tinha caído no vão uma coisa enormíssima, o navio estava todo branco e teve que se dizer ao mergulhador para saltar na água porque havia blocos de gelo entre o navio e o cais e ao pé dos hélices e não sei o quê. Foi logo a primeira, enfim, para uma marinha que estava habituada assim, aos climas mais temperados, foi assim um serviço extra que não estava previsto. Mas pronto, aquilo lá arrancou e começámos a descer o Elba. Isto, portanto, fevereiro, com algum espanto nosso, o canal no rio não tinha boias. Enfim, viemos a saber depois, pelo piloto, que no inverno tiravam as boias. De maneira, lá fizemos a descida do Elba sem boias por ali fora, tal, com o navegador também com trabalho extra, mas enfim, lá fomos para aí. Primeiro recebi a notícia que ia ser indigitado para comandar Álvares Cabral, quando estava ainda em férias, porque tinha vindo de Macau, de uma comissão em Macau, e fiquei naturalmente muito orgulhoso. Mas, por outro lado, senti em cima de mim uma coisa que é a enorme responsabilidade que me ia atingir, não é? A Marinha, ao receber estes navios, isto foi depois o meu refletir sobre o assunto, a Marinha, ao fim destes anos todos, a Marinha conseguiu com estes navios criar uma outra imagem e tornou-se uma Marinha moderna. E naturalmente que isso, para mim, que na altura pensei o que é que vai ser de mim, fiquei muito orgulhoso mais uma vez e vi que eu tinha sido, no fim de contas, parte do começar uma Marinha nova. Isso para mim foi muito grato. De formação na Alemanha, era muito virada mais para a primeira navegação que o navio ia fazer e, portanto, era mais os aspectos de segurança e, portanto, enfim, muito limitada a isso. E era importante porque, no fim de contas, a gente precisava de saber viver a bordo e conhecer o melhor possível os sistemas de bordo. Só mais tarde, quando fomos ao BOST, na altura chamava-se BOST, Basic Operational Sea Training, é que eu considero que o navio ficou com um corpo próprio operacional. No BOST, efetivamente, nas revistas semanais que eles faziam, iam a todos os locais do navio e verificar como é que tinha sido a limpeza, como é que tinham sido todas essas atividades de limpeza do navio. E então formavam
como se faz cá também, mas formavam o pessoal todo, por exemplo, numa coberta. Formavam o pessoal todo que dorme nessa coberta, responsável pela limpeza dessa coberta, e formavam todo debaixo do encanamento. Depois olhavam para o encanamento, pegavam um estilo de vassoura, ou desse género, percorriam o encanamento por cima. Há sempre aquela coisa de por cima deixa-se ficar. E então caía aquela porcaria toda e o pó em cima da cabeça do pessoal que estava cá em baixo. Eu considero, ao fim o pessoal muito motivado. Acho que foi uma experiência realmente interessantíssima, porque nós, quando estamos sujeitos à pressão, reagimos bem. E isso foi talvez uma das coisas que foi sempre a panagem dos portugueses, não é? Muito bem recebidos. O navio entrou, atracou, muita gente no cais. No primeiro dia, naturalmente, foi a entrega logo, nas primeiras horas, a cerimónia de entrega do estandarte ao navio, pela doutora Cavaco Silva. A primeira missão que foi, embarquei o chefe de Estado-Maior, na altura o almirante Fuzeta da Ponte, fomos até ao Funchal. No Funchal, nessa noite, o Presidente da República embarcou e chegámos no dia seguinte de manhã, ele embarcou, portanto, e chegámos às Selvagens. Aí nas Selvagens ele desembarcou, nos botes de borracha, nos gebros. Ele foi até às Selvagens, era a Selvagem Grande, dignou-se, entre aspas, a tomar um banho naquelas águas. Enfim, mostrou realmente que aquilo era território português. E depois desse banho reparador, voltou para bordo. Seguimos até Porto Santo, onde largámos o Presidente da República. A entrega do navio à sua guarnição. Eu acho que foi um momento extraordinário. Correu muito bem. O BOST foi outra das ocasiões que eu nunca mais esquecerei, porque foi um treino intensivo e realmente encantador. A Sanaf Orlando, por exemplo, foi outra dos grandes momentos do navio. Enfim, estes são 3 deles, mas foram momentos importantes que eu nunca mais esquecerei. Ser o primeiro comandante do navio é uma grande responsabilidade, porque as coisas têm que correr bem. Enfim, talvez com alguma presunção, julgo, com a ajuda da guarnição, naturalmente, as coisas com o Corte Real correram bem e, portanto, isso foi uma grande satisfação. Eu recordo da viagem para Portugal, para já, saímos de lá no fim de janeiro, com neve, com gelo, com muito frio, e viemos para os Açores. Os Açores em fevereiro não são um petisco fácil. Tivemos a sorte, durante a semana que lá estivermos, ter só mar, enfim, mar, chão e aragens, dias bonitos, o que foi excelente, porque eu tinha algum receio, era a primeira vez que manobrava com o navio, em portos como Faial, como é a cidade da Horta, onde não há recuadores, era sempre um bocado complicado. Mas felizmente, como disse, na semana que lá estivemos, o vento praticamente não existiu, portanto foram dias muito bonitos, de excelentes condições meteorológicas. Nós tivemos a oportunidade de receber o estandarte nacional numa cerimónia que se desenrolou exatamente na Ilha Terceira. O objetivo era, uma vez que os Corte Reais, a família Corte Real, enfim, viveram na Terceira, eram os capitães donatários de metade da Ilha Terceira e da Ilha de São Jorge, foi de certo modo, portanto, de prestigiar, de honrar os Açores com a presença da Corte Real lá. Quando cheguei a Lisboa, várias pessoas, enfim, com responsabilidade, diziam: que pena, vocês, em vez de estarem na Sanaf Orlando a fazer aqueles exercícios e aquelas visitas aos portos, estarem ali no Adriático. E eu tive que dizer a alguns, de uma forma naturalmente, enfim, com algum cuidado, que uma missão real
é muito mais importante do que a gente treina para fazer missões reais. E, portanto, aquilo é uma missão real, com os seus aspectos negativos, naturalmente, menos simpáticos, mas nós não andamos cá para fazer coisas simpáticas, andamos cá para cumprir as missões que nos são atribuídas. Pois a motivação foi sempre grande, porque este projeto foi sempre entendido como um projeto muito importante para a Marinha, e foi efetivamente, e correu bem, foi um projeto. O programa das fragatas Vasta Gama correu bastante bem. De uma vez só, houve a introdução de uma série de novidades. Mais de 20 anos passaram, mas os atuais comandantes ainda recordam o impacto que lhes causou a chegada dos navios que hoje comandam. Da Escola Naval, era aspirante, e estava na altura já embarcado na Corvette Honório Barreto. E lembro perfeitamente da conversa do dia a dia, que era a chegada da fragata Vasta Gama. Há 20 anos atrás, eu estava embarcado como chefe de serviço numa das consideradas fragatas velhas na altura. E foi um acontecimento enorme, portanto, foi uma tecnologia que veio trazer muito à Marinha em termos de inovação e, portanto, foi um acontecimento muito relevante para toda a gente. É, sobretudo, uma perspectiva, em primeiro lugar, de grande responsabilidade. Porque são navios que, contrariamente àquilo que algumas pessoas pensam em termos da sua idade, portanto, de terem feito os 20 anos, que se continuam a manter muito atuais. Em 91 eu fiz o meu estágio de aspirante. Na altura, em janeiro, quando vim para os navios, ainda fui para uma fragata das ditas francesas na altura, a Sacadura Cabral, mas logo em setembro, quando depois fomos promovidos a Guardas Marinhas, vim para Palvas Cabral. Portanto, fiz parte da primeira guarnição destes navios, portanto, assisti à chegada e desde logo, como guarda-marinha, vim para estes navios servir, na altura, como oficial de guarda-ponte. Na sua essência, o navio é o mesmo. Houve, de facto, evolução em alguns dos sistemas que por via de necessidade ou para garantir uma melhor utilização, foram sujeitos a upgrades, como nós lhe chamamos, mas na sua essência o navio é o mesmo. O que é que mudou muito foram os sistemas de informação. Há 20 anos atrás, quando vim para cá, tínhamos 2 computadores. Eram 386, que já nem se lembra com certeza, e eram umas máquinas enormes que apenas davam para 2 pessoas trabalhar ao mesmo tempo. Hoje, praticamente, cada elemento da guarnição tem acesso a um computador, mesmo que não o tenha a tempo inteiro. As fragatas da classe Vasco da Gama trouxeram muitas mudanças à Marinha e às guarnições. O programa das fragatas da classe Vasco da Gama foi um programa que correu muito bem. De uma assentada, a nossa Marinha ganhou uma série de capacidades, os helicópteros, os mísseis, as turbinas a gás, enfim, o sistema de combate, o Lincoln, enfim, imensas coisas, e muita gente, enfim, tinha receio de que fosse demasiadas coisas ao mesmo tempo. Mas não foi, e não foi porque era uma guarnição motivada, uma guarnição empenhada, e felizmente tudo correu bem. Uma das coisas que mais se salienta a nível do salto tecnológico que este navio trouxe foi o helicóptero, algo que a gente nunca tinha tido na nossa Marinha. As condições de atividade também são melhores, sem dúvida alguma. Os conhecimentos que trouxeram foram conhecimentos muito positivos e, na realidade, hoje podemos dizer que há uma padronização na esquadra em diversas áreas, logicamente relativas a cada tipo de navio, mas que, se não fossem estes navios, o padrão que temos hoje ou que exigimos hoje para a restante esquadra não existiria, com certeza. A maneira como o pessoal a bordo está fardado, a maneira como o pessoal atua, é uma coisa totalmente diferente. Quer dizer, enfim, foi uma evolução que sinto muito orgulho nela, por ter feito parte naturalmente dessa evolução. A grande diferença foi a vivência a bordo. A vivência a bordo de uma MEC foi um salto no escuro enormíssimo em relação aos navios anteriores. Havia logo uma característica, era um navio que, em vez de uma fragata, João Belo tinha 200 e tal homens, nós ali tínhamos 160. Pessoal qualificado, a Stena Forland, também a primeira. Nós fizemos, quando o navio fez um ano, já estávamos há 15 dias incorporados na Stena Forland. Portanto, já fizemos um ano, estávamos em Porto Rico. E lembro-me perfeitamente alguns dos
tínhamos atravessado o Atlântico já com os outros navios e, enfim, aquilo não corria mal e a gente já acompanhava aquilo tudo muito bem. E houve um ou dois que diziam, você está a brincar, você não é comandante há um ano disto. Então foi no dia 18, não pode ser, esta guarnição tem muito mais tempo que um ano, não pode ser, então, e já fazem isso tudo, e não se engasgava, ia aos exercícios todos, e tínhamos uma coisa que já lhes causava uma inveja enorme, que era o sistema de comunicações, que era português, ainda por cima, e que funcionava de uma maneira extraordinária, e que quando havia aqueles saltos de frequências que era preciso, éramos sempre os primeiros a aparecer, nunca havia falhas. Bom, deu como resultado que o comandante Astana Forlet, que era um comodoro holandês, chegamos em Porto Rico, voltou-se para mim, desculpe, Flantão, o seu navio vai passar a ficar como guarda as comunicações com terra, porque é o único em quem tenho confiança. As outras marinhas já tinham passado e já tinham dado esse salto, e eu julgo que a gente estava a ficar para trás nisto. E foi a oportunidade de pôr a Marinha, porque depois não foi só os navios que mudaram, o facto dos navios mudar obrigou que a Marinha encarasse tudo de outra maneira. Aliás, era uma das coisas que nós dizíamos nos briefings quando fazíamos, atenção, que há aqui coisas que para satisfazer o navio se calhar têm que mudar todas na Marinha, que era, por exemplo, a questão de não haver as vassouras de piaçaba, que quando apareceram na Alemanha levados para embarcar no navio, como um parlamento que era para entregar no navio, os alemães fizeram, nem pensem nisso, piaçabas aqui a bordo, isso é pior. Só se querem ter o ferrugem daqui a um ano e tal. Enfim, coisas disso, a alimentação, os alimentos pré-preparados, nasceu aí, bom, então se tem pré-preparado para ali, se calhar tem que preparar para todos. O não haver pessoal para ajudar das cozinhas, eram só os cozinheiros. Enfim, tudo isso obrigou a uma série de mudanças que depois mudou na Marinha. A grande diferença que se vê é nas condições de habitabilidade. Isso é notório. Uma classe João Belo com uma classe Vasta Gama não tem nada a ver. Depois é o tipo de missões que os navios fazem. São muitas e marcantes as missões em que as fragatas Vasco da Gama, Álvares Cabral e Corte Real já participaram e continuam a participar, desde Timor-Angola à Jugoslávia, Guiné-Bissau, Somália e muitos outros locais, levando sempre o nome de Portugal. Ao longo de mais de 2 décadas, os navios continuam em permanente atualização dos seus equipamentos para acompanhar a evolução. E a tecnologia nacional desenvolvida em parceria com a Marinha tem recebido bastantes elogios. Quanto me recordo, quando a aquisição dos navios havia uma preocupação fundamental. O papel que estava reservado à Marinha Portuguesa no seio da NATO era o papel de proteção dos comboios que vinham dos Estados Unidos reforçar a Europa, isto no contexto da Guerra Fria e muito particularmente para contrariar a ameaça submarina no Atlântico, mais concretamente nos chamados shock points, de que o Estreito de Gibraltar é um exemplo. Daí, quando a sua concepção, uma particular ênfase na ameaça antissubmarina. Como tal, procurou-se a aquisição de um sonar, com melhores capacidades de detecção e, não menos importante, dotar o nosso helicóptero com capacidade de detecção, portanto, sonar, com sonar de profundidade variável e também com capacidade de poder lançar torpedos. Fruto disso, desenvolvemos, e uma vez que o sonar que foi adquirido para estes navios era um sonar canadiano, fruto disso, estabelecemos uma parceria com os canadianos que permitiu, e fomos um parceiro fundamental na evolução e no desenvolvimento, portanto, desse sonar em parceria com os canadianos, representando essa parceria uma mais-valia no sonar. Paralelamente, fomos desenvolvendo algumas capacidades, uma delas que já tinha sido iniciada, com o Sistema Integrado de Comunicações, em que a Marinha foi um motor para a indústria nacional para o desenvolvimento desse Sistema Integrado de Comunicações, o famoso SIC, o qual é hoje considerado um dos melhores sistemas integrados de comunicações do mundo, e a prova disso é que equipa diversas classes de navios de diversas marinhas.
como disse, fomos evoluindo, fomos aprendendo também a conhecer os nossos navios e fomos sentindo necessidades de por nós próprios os desenvolver. Isto é verdade em diversos campos, mas aquele mais emblemático diria que foi o desenvolvimento do projeto Singrar, feito pelo comandante Simões Marques, projeto esse que teve em vista proporcionar ao comandante uma ferramenta que conseguisse conciliar a situação da chamada batalha interna com a situação da batalha, portanto, externa. É um sistema que apresenta ao comandante uma proposta de decisão que concilia o estado material dos sistemas e equipamentos do navio num dado momento com aquilo que é a ameaça prevalecente nesse mesmo momento. É um sistema do qual a Marinha se orgulha, que tem sido muito apreciado no Operational Sea Training e que várias marinhas têm manifestado, portanto, interesse nele. Portanto, nós não ficamos parados, nós não ficamos dependentes de terceiros, nós temos as nossas capacidades, procuramos desenvolvê-las, estamos em contínuo desenvolvimento e orgulhamos-nos muito destes 20 anos que já decorrem da operação destes navios, continuam a ser uns navios excelentes. Apesar de todas as alterações tecnológicas introduzidas, as pessoas continuam a ser parte fundamental na alma de qualquer navio. A melhor lição que eu trouxe deste comando é que nós temos um pessoal na Marinha extraordinário e quando é preciso fazem tudo. Operacionalidade destes navios que estão ao nível das melhores marinhas do mundo, às vezes até níveis, padrões superiores a essas melhores marinhas, porque são realmente extraordinários. E também os navios marcam quem por lá passa. Estive em casa a ver imagens, quando no dia preciso que fizemos os 20 anos da Corte Real, estive a ver imagens e fotografias que nós temos antigas, desde do navio ainda na doca seca, no dia frio que passámos, que eu ainda me lembro do dia frio que nós passámos no primeiro dia que foi entregue o navio, que eu recordo-me estar na formatura com os pés levantados, que não aguentava com o frio, mas é espetacular, tudo é espetacular estar aqui. Acabadinho de formar-me como controlador de helicópteros, sento-me na consola, sozinho, a primeira vez que me sentei sozinho, e não é que o helicóptero vai mesmo para a emergência real. No final traz sempre a satisfação de ter cumprido a missão, não é? Devido ao profissionalismo dos camaradas, consegue-se levar a missão sem que haja percalços, e é sempre uma satisfação que a gente chega ao fim e consegue saber que cumprimos a missão como deve ser, que honramos o país, honramos a Marinha. Já embarquei nas 3 fragatas da classe Vasta Gama. Desde 97 que a minha vida na Marinha é estas fragatas. Apesar de haver, neste momento, já há muitas pessoas que embarcaram nas 3 fragatas da classe Vasta Gama, apesar de, principalmente, da classe de operações radaristas. Acabei o curso numa sexta, embarquei na segunda-feira, foi um choque tremendo. Habituado às corvetas, cheguei aqui, parecia que era a Star Wars. Mais difícil ao início, mas depois de nos ambientarmos e habitarmos aos sistemas, aos sensores, o serviço e o trabalho é muito mais simples. Não pela missão em si, que é completamente diferente, mas o cariz que ela nos dá, que é uma missão humanitária, principalmente a Atalanta, não a Ocean Shield, que essa sim é combate à pirataria. A Operação Atalanta, que baseia-se na Amisson, no World Food Program, ou seja, patrulhas e escoltas de navios do Programa Mundial contra a Fome. E esse sim marca mais. O tempo passa no instante, ainda há relativamente pouco tempo estivemos aqui para pôr uma placa dos 10 anos e 10 anos antes estávamos por aqui quando o navio foi armado e quando todos iniciámos a nossa primeira comissão a bordo. Em pouco mais de 20 anos, as fragatas Vasco da Gama, Álvares Cabral e Corte Real têm em conjunto, e até agora, mais de 1.200.000 milhas náuticas percorridas e mais de 100.000 horas navegadas, e ainda têm muito mais para dar a Portugal e à sua história naval.